Primeiramente, Deus seja louvado. Amém. 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 A todos os nossos queridos ouvintes do canal Discípulos de Jesus. Externo as minhas saudações, com a paz de Deus, a minha saudação, a saudação do irmão Ademir, que vai ser o nosso entrevistado de hoje, na tarde deste dia. E quero dizer a todos os seguidores do canal e aos nossos irmãos que essa é uma entrevista épica, histórica, em que Deus nos dá condições e graça de falar com o irmão discípulo antigo de fé, pioneiro da igreja aqui na cidade de Espinosa, estado de Minas Gerais. Nós vamos conversar um pouquinho com o servo de Deus sobre a sua trajetória espiritual, sua vida espiritual, sua vida cotidiana e o que Deus tem preparado para ele e toda a sua família. Então, desde já, quero agradecer você que vai dedicar um tempinho seu para ouvir as palavras que aqui serão externadas. Tenho certeza que vai ser palavras que vai contribuir muito para a vida espiritual de quem ouvir e ver esse vídeo que Deus tem preparado na tarde desse dia. Então aqui é o nosso irmão Ademir, presbítero junto à igreja que se reúne aqui em Espinosa, e nós vamos conversar um pouquinho com o servo de Deus. Irmão Ademir, eu gostaria que o irmão se apresentasse para os irmãos, e para os ouvintes do canal, para aqueles que ainda não são discípulos de Jesus, mas são apreciadores do canal. Eu gostaria que o irmão se apresentasse a esses irmãos, dizendo quem é o irmão Ademir e dando a sua saudação para todos os irmãos e ouvintes que vão ouvir o canal. Tenha bondade, irmão Ademir. Verdade. Que o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em todos os nossos corações. Amém. Amém. Irmãos, estou muito grato por ser entrevistado aqui com o nosso irmão, que está presente. E eu estou feliz porque, irmãos, a minha vida para chegar até Jesus é uma vida muito cheia de obstáculos, altos e baixos. Mas só que o importante é isso, é que não desviou a minha atenção. A minha atenção todo dia é no alvo. O alvo é Jesus Cristo. Amém. Eu me lembro, amados irmãos, que nesse momento também vai ouvir. Eu vivi numa cidade, mas um belo dia a minha consciência falou comigo, dobrou o joelho na presença do Filho de Deus, e assim eu fiz, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele me iluminasse se eu estou certo de encontrar com Jesus na situação em que eu estava convivendo. Não foi uma noite nem duas, e aí nós fomos tocando o barco para frente, até que no ano de 74, moramos aí na região de Jardim Paredão, município de Antônia, tinha um irmão que morava ao lado, e a gente pegamos a conversar. Eles vindo em casa, e continuadamente, eles regravam a palavra, e assim foi indo. Fui estudar a Bíblia, porque é muito bom quando você vai falar com consciência. E essa consciência falou fundo dentro do meu coração. Eu dizia, quero estudar, para quando uma pessoa me falar, eu provar ele pela escritura. E realmente aquela escritura estava cobrando de mim. E aí continuei a estudar, até que a gente passou a reunir, e louvando a Deus,
Até que um belo dia, tinha um irmão que hoje já é acolhido, seu fôlego de vida, a esposa dele ainda vive, e eu dizia para ele, olha, irmão, e eu me considero a partir de hoje que sou um discípulo de Jesus. Ele deixou do seu serviço, me abraçou, ficou satisfeito. Na hora do almoço chegou a esposa, mandou me chamar, falou pelo meu nome, para ir almoçar. Ele respondeu, não é fulano, não é Ademir, é irmão Ademir. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso daí. Glória a Deus. Foi uma felicidade para eles quando espalhou essa notícia, que a gente estava já disposto a servir esse Jesus. Aí eu me lembro muito bem, irmãos, não é palavra enganosa. O filho desse irmão, que é pai nosso no Evangelho, eu procurei ele. Onde vocês encontraram esse nome de discípulo? Ele, um jovem, vive até hoje, mas na época, ele falou, e eu vou falar para o pai. E aí não deu outra. Aí o pai chegou em casa, nós fomos conversar, e eu interessei, porque é um nome bíblico, é um nome que o profeta Isaías falou no capítulo 62, versículo 2, um novo nome da boca do Senhor. E aquilo, irmãos, a gente continuou estudando. Capítulo 8, 16 do profeta Isaías, falava, sela a lei e o testemunho entre os meus discípulos. Me trouxe mais atenção, me deixou mais profundo meus pés na rocha. Continuando lendo o profeta, 54, 13, lá diz, e todos os teus filhos serão chamados discípulos do Senhor. São João 6, 45, está a resposta desse capítulo. E aí, no mês entre junho 14 a 16 de junho de 74, graças a Deus, nós fomos batizados, eu, minha esposa, cunhado, um cunhado, e nós se batizamos e a luta continuou. Eu ainda muito criança, o inimigo procurou não só me derrubar, como procurou matá-lo. E eu senti, irmãos, dentro de mim, uma coragem dada por Jesus. Repetindo, muito criança. Mas o Senhor Jesus me deu uma força total que eu ocupou autoridade. Como que a autoridade olharam para mim? E eu achei assim que eles poderiam até duvidar em mim. Que eu não era o pai daquela catástrofe que aconteceu. Mas aquilo foi uma potência que o Senhor Jesus me deu. Lembro que eu conversando com um advogado, ele ainda falou um palavrão. Deus o livre daquilo acontecesse com ele. E assim nós vem tocando o barco, feliz, semeando a semente. Deixei o Paraná em 75. Falei para os irmãos, olha irmãos, eu vou para Minas, lá tem o meu pai. Eu vou anunciar a palavra para ele. Inclusive, irmãos, nós temos irmãos que ainda hoje vivem. Posta que ele não está mais consciente. Mas eu fiquei sabendo que
ele admirou muito que se é com ele não viria para Minas, porque ele achou eu muito adolescente para ficar numa distância dessa aí, de Maringá, aqui no norte de Minas. E Só um segundinho, irmãos. Só para dizer aos irmãos que vão ouvir o canal, Mondemir mora na zona rural, aqui próximo à cidade de Espinosa. Então, nós estamos aqui na zona rural, vocês vão ouvir pássaros cantando, vocês vão ver barulhos de animais, mas é porque nós estamos aqui na natureza que Deus criou. Louvado seja Deus, né? Por isso. E também querendo dizer, né, tomando um ganchinho aqui no que o irmão Ademir disse, ser discípulo de Jesus é ser participante de uma vocação celestial. O próprio Senhor Jesus diz: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus também disse em 8 de São João, versículo 31 em diante. O Senhor Jesus disse assim: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ser discípulo não é um nome sectário, não é um nome denominacional. É uma vocação a qual o Senhor Jesus nos vocacionou para nos ir e fazer mais discípulos do corpo do Senhor Jesus. No tocante ao que o irmão Ademir disse, do que um determinado advogado falou para ele, de uma catástrofe que aconteceu, infelizmente, quando o servo de Deus obedeceu à fé, que ele entendeu o mistério da igreja, se tornou um discípulo de Jesus, aconteceu uma catástrofe, infelizmente, ele perdeu 2 filhos, né, irmão Ademir? Num incêndio que teve numa residência que ele morava, mas nós não sabemos do propósito de Deus, e a partir dali, então, ele tomou uma coragem de vir para o estado de Minas, aqui no norte de Minas, anunciar a palavra, pregar a doutrina dos apóstolos e a igreja primitiva. Um dos irmãos de Maringá, né, um dos ministros, achou que era inconveniente ele vir pelo pouco tempo que ele tinha de igreja. Mas discípulo de Jesus não tem tempo. Basta ele ter coragem, vontade e cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Timóteo era um jovem, era cooperador de Paulo no evangelho. Então nós sabemos que não tem idade para anunciar o evangelho de Cristo. Então assim foi o que aconteceu com o irmão Ademir, que ele está dizendo. E aí eu gostaria de continuar passando a palavra para o irmão Ademir, para que ele conte como foi a chegada dele aqui no estado de Minas Gerais, como que foi a recepção dele como discípulo de Jesus e como que foi as primeiras conversões e os primeiros batismos. Como foi a chegada do irmão aqui em Espinosa, irmão Ademir? As primeiras conversões, os primeiros batismos? verdade. Irmãos, foi muito sentimental a distância dos irmãos. Amém. Mas continuei a anunciar a semente, fazendo igual diz o nosso irmão Paulo, Atos 14, 20 e 21. E tendo feito ali muitos discípulos, Amém. e ensinando aos irmãos que importa que com muitas tribulações podemos herdar o reino de Deus. Glória a Deus. Mas é assim que eu continuo a falar. O meu pai, realmente como eu já mencionei, quando eu estava lá em Maringá, que vinha para anunciar o evangelho para ele, o meu pai, mais cunhado e outras pessoas foram abraçando esse evangelho, mas abraçando mesmo. É tanto que eu vejo lá nas parábolas lá de Mateus, um dá 30, dá 60, dá 100. E eu, graças a Deus, na minha simplicidade, a minha humildade, não quero aumentar e nem diminuir, não quero enterrar o talento. Glória a Deus. Assim, eu quero semear até o tempo que eu aguentar sair voz do meu tabernáculo. Aleluia. Dando glória a Deus. Nós temos irmãos aí hoje, uns vivem aí no estado de São Paulo, tudo satisfeito, contente. Aí eu vejo que a vinda, Satanás procurou a derrotar, mas ele não sabia de um propósito que Deus tinha para comigo. E esse propósito tem me deixado eu bastantíssimo feliz, satisfeito, contente,
já na idade que eu estou, hoje, irmãos, eu estou com um problema de visão, que o inimigo procurou tirar minha visão material. Mas a visão minha espiritual, graças a Deus, está bem. Glória a Deus. O que eu tenho a passar para os irmãos aí? Se já irmãos já batizados, opa, vamos firme. Quando Jesus chamou Mateus, irmãos, vocês bem sabem, talvez mais do que eu. Jesus não prometeu ele aquela vidona, folgada. Jesus não prometeu. Prometeu trabalhar. Então também é que eu tenho dito aqui aos nossos irmãos, vamos trabalhar, porque a seara, irmão, não é dinheiro. O salário é o amor. Glória a Deus. Então eu peço, às vezes, os demais irmãos que possam estar presentes aí com vocês, as pessoas que ainda não aceitaram o nosso Jesus, mas às vezes já está ouvindo, tem andado com vocês, está assistindo o culto, mas que não pense duas vezes, não pense três vezes. Abraça Jesus, porque Ele é o fundador. Isto, irmãos, me fez e me faz tão feliz, tão contente, tão satisfeito de saber que Jesus foi quem resgatou uma igreja. Atos 20, 28. Glória a Deus. Então isso aí, irmão, isso aí me deixa eu tão contente, uma certeza de falar sem medo de errar, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então eu tenho anunciado às pessoas que venham para Jesus. Não anda para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós vemos que a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece ser reto, mas o fim é o mal, o fim é a morte. Glória a Deus. Então nós sabemos que só Jesus é quem tem o direito de fundar uma igreja, que é a noiva, da qual nós pertencemos. Essa noiva que nós estamos vendo aí hoje, os sinais está cobrando de nós, os sinais está alertando a nós que o Senhor Jesus está voltando, está se repetindo. Aquilo que Jesus falou está se repetindo. Aí nós vemos o que diz o irmão Pedro. Às vezes a pessoa pode falar, mas do tempo que falam, que esse Jesus está vindo e está acontecendo. Não ignora, não. A Bíblia diz que a razão de já não sermos consumidos, que a misericórdia do Senhor não tem fim. E outra, irmão, o que Pedro falou? Não ignoreis uma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É bom saber que para o nosso Jesus, amados irmãos e ouvintes, a resistência que tem 24 horas, tem qualquer tanto dos anos, se tiver 30 anos, a resistência para o Senhor Jesus é como se fosse um dia. Então é bom nós saber disso aí e vamos preparar para na hora que o cordeiro vier, o noivo vier buscar a sua noiva, esteja preparado. Aqui no norte de Minas, a gente encontra as pessoas que às vezes admiram muito de tanto caminho que existe, e eles dizem que não sabem qual é certo. E a gente tem que mostrar o certo é Jesus. Jesus é que é o certo. Porque, irmãos e ouvintes, eu já disse para as pessoas que hoje a Bíblia, ela está servindo de modelo. Vocês bem sabem que aí nessas pelejas, as pessoas têm as revistas para tirar modelo de roupa. Assim também a Bíblia. Mas isso é cobrado. O que o nosso Jesus falou? Quando voltar, encontrarei fé sobre a face da terra. O Abacuque diz que a terra encherá do conhecimento da palavra de Deus como as águas cobrem o mar. Bem atenciosamente, irmão. Conhecimento. Nós acabamos de falar, Jesus procurou, quando ele voltar, encontraria o quê? Sabedoria ou fé? Ele falou fé. Sabedoria nós estamos vendo aí. Mas e cadê a fé? Então nós precisamos estar adorando esse Deus em espírito, em verdade,
aí no capítulo 4 de São João, quando Jesus falou. Então, dentro dessas condições, irmão, nós vamos encontrar dia, vamos negociar com os talentos que Jesus deu. Satisfeito, contente, a luta vem, a luta faz parte, não existe vitória sem luta, não existe alguma. Não tem nenhuma vitória que eu não tenho, não tenho dificuldade. A gente está contente, eu louvo ao Senhor com felicidade. Quantos que não têm 2 pés, está sorrindo. Nós que temos os nossos 2 pés, nossos membros. Quantos que não têm sua visão, está sorrindo, está alegre. E nós que temos as nossas duas vistas. Tudo isso nós temos. Quantos que não têm um par de sapato para calçar? E quantos nós temos? Quantos que não têm um teto para ficar debaixo? E nós temos. Triste para quê? Irmãos, vou falar para os irmãos, nós somos ricos. Porque nós somos filhos do rei. E o rei é Jesus, o rei é rico. Então nós somos riquíssimos. Porque o rei é rico, nós todos somos ricos. Amém. Então, dando glória a Deus por tudo, mais uma vez falando, irmão, quando ouvir esta mensagem que diz aos Hebreus, não endureçais os vossos corações. Porque o amanhã pode ser muito tarde, como tem sido para muitos. Quantos que hoje estão vivos, amanhã já foi. Desce para a campa fria, não tem certeza de a qualquer dia que o Senhor vier de levantar com aquele corpo glorioso, com aquele corpo elogiado, com aquele corpo, com aquela visão que podemos ver o Senhor Jesus. E eu, irmãos, as pessoas muitas das vezes me veem eu sorrindo, mas amor, o Senhor está desse jeito, o Senhor tem alegria. Eu disse, não, eu tenho sim, que eu tenho Jesus. Eu conversando com um cidadão, presidente ali de uma instituição, ele falou, mas você é alegre, satisfeito? Eu falei, pois é, a Bíblia nos mostra o que disse Jó. Naquele dia eu vou ver o Senhor Jesus, com meus olhos, não com os olhos de alguém, com os meus olhos. Amém. Eu vou enxergar ele. E eu, irmãos, já fui pé, já fui olho para as pessoas. Hoje as pessoas estão sendo olho para mim. Ainda pé não está sendo porque eu estou andando, mas as pessoas estão sendo olho. Eu também já fui olho para as pessoas e hoje estou precisando que as pessoas é olho para mim. Irmão Ademir, dando continuidade, quando o irmão chegou no norte de Minas, o irmão foi bem recebido pelas pessoas aqui, quando o irmão se apresentou-se como discípulo de Jesus, teve resistência, eles aceitaram de bom grado a palavra. Como foi essa chegada do irmão aqui? Olha, irmão, como você bem sabe a situação. Diz a palavra de Deus que um profeta não tem honra na sua pátria. Verdade. Isso é bíblico. Muitos, quando não falavam, mas ficavam entalados. Outros diziam, eu nunca vi falar. Outros falavam que isso aí é invenção. Mas a maioria das pessoas, irmão Ronaldo, se não aceitava, mas também não escandalizava, não. Ficavam firmes. Não dizia palavrões. Porque palavrões, irmãos, das vezes pessoas que tinha a esposa cristã, esses aí até que falavam palavrões, falava contra a minha pessoa, mas a própria esposa dele, que é nossa irmã, debatia, mas debatia com coragem, debatia com vontade, debatia com ansiedade mesmo, não baixava, defendia o meu nome, defendia a doutrina, falava publicamente a essas pessoas.
E aí, irmão, depois acostumaram, a gente convida, quando não vem, mas não falam nada, porque tem muitos, irmão, como nós acabei de falar aí, você chega na esquina tem uma, chega na esquina tem outra, chega lá tem outra. E aí o pessoal parece que acostumaram, o pessoal estacionário, não ignora mais, não. Se você chama daquela que não posso ir, que eu tenho outra coisa a fazer, e assim continua. Mas no início teve pessoas sim e teve pessoas não. Uns porque considerava a gente, não queria falar, outros para levar em crítica aquelas coisas. E então a gente sabe que tem que ter, que as críticas elas sempre é construtiva, viu, irmão Ronaldo? E olha, irmão, até porque eu quero deixar bem frisado aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, que não é fácil entender o mistério da igreja quem vive no sectarismo nominal, no sistema religioso fundado por homens, que não corresponde à igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, na verdade, Mondemir é pregador antigo, sabe, entender o mistério da igreja, que Cristo só tem uma igreja que ele comprou com seu sangue, não é uma igreja fundada por homem, registrada em cartórios de relações públicas, caracterizada por decreto federal. São empresas religiosas. A Igreja de Cristo são salvos, composta de todo aquele que nele crê. Nós somos os membros. Sendo muitos, formamos um só corpo. Mas quando o irmão anunciou essa mensagem, a salvação em Cristo e um só corpo, né, a Igreja de Cristo, muitas almas receberam a fé e foram batizadas, né, irmão? Foram sim, foram sim. Foram bastante, irmão. Nós temos casa de ter 5 irmãos. Louvado seja Deus. Tem casa de 3, Amém. e de 2, e de 1. São os pais deles. E eu tenho, assim na minha memória, irmão, às vezes eu paro, vou meditar os irmãos que foram uns para a Bahia, outros aí para outros cantos, outros os moreceiros. Mas eu acredito, irmão, que já tem de uns 100 a mais irmãos que eu consegui batizar em nome do Senhor da Glória. De uns 100 ou mais. 100 discípulos de Jesus. 100 discípulos. Isso é coisa gloriosa, viu? Exato. E para poucos. É para quem põe a mão no arado e trabalha com afinco, Não né? olha para trás. Mas, irmão, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. O irmão foi evangelizado pelo irmão Afonso, Sim. correto? O irmão Afonso foi diácono em Autônia, na cidade do Paraná, há muitos anos, junto com o irmão Antônio, que era presbítero. Tinha o irmão Rafael também, né? Sim. Que era ministro da igreja naquela ocasião, em que o irmão foi batizado. Mas a pergunta que eu queria fazer para o irmão: o ano que o irmão foi batizado, o ano que o irmão creu no evangelho, que o irmão entendeu o mistério da igreja, e quem foi o irmão que batizou o irmão? Sim. Tem coisa que muitas das vezes se lamenta depois do acontecido. Como o irmão falou, o meu pai do evangelho foi o irmão Afonso. E quem me batizou no ano de 74, no mês de junho, do dia 14 ao 16, foi o irmão Benedito. Benedito Machado de Oliveira. De Oliveira. Presbítero de Maringá. De Maringá. Ele foi quem me batizou. Nós somos em 4 se batizamos. Eu, minha esposa, cunhada e com cunhado, batizamos lá no lugar chamado Ouro Verde. E aí a minha esposa, o Senhor Jesus já acolheu, tem o meu concunhado, e do dia que nós batizamos tem eu, minha esposa, que estão aqui no norte de Minas, próximo à Bahia. Igual, aproveitando, irmão, em 76, quando eu cheguei aqui, eu fui lá na Bahia, ganhei, anunciei o evangelho para aquele irmãozinho, o irmão Luiz, ele, a esposa, a irmã Vera, também, aceitaram de bom grado. Ela tinha às vezes, ficava seguro com doutrinas lá dos homens, que não podia acontecer, que ela não podia se batizar, porque não tinha legalizado o casamento civil, aquela coisa toda, e aquele segurou. Mas até um dia, encontrei o cidadão na casa dele,
perguntei a ele para ele poder provar por que não poderia se batizar. Ele não conseguiu, ele despediu e saiu. E aí a irmã, isso foi em 76, a irmã o Senhor Jesus já acolheu. Quando eu quero dizer, irmão, um testemunho da irmã, que me deixou também um cálcio na veia, irmão. Ela falou para o irmão para me avisar que ela está satisfeita, que ela ia morrer satisfeita na doutrina. Então isso para mim é mais uma segurança. E doutrina só tem uma, né? Só Irmão? tem uma. Corpo só tem um, né? Só tem uma. Cabeça só existe um, né? Se tiver duas é aleijado. Não é corpo, né? Não é Batismo só um, né? Só um. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. E, irmão Ademir, o irmão veio para Spinoza, evangelizou, pregou a doutrina, teve embate com o sectário, porque o sectarismo nominal também são contra a igreja, né? Sim. Porque desfavorece eles, a igreja de Cristo, né? Sim. Porque eles querem ter domínio sobre as massas, querem lucrar sobre isso, né? Então vão lá e fundam a igreja, que a igreja é deles, não é de Cristo, porque só existe um fundador. Mas o que eu quero perguntar ao irmão, trabalhou bastante, em que ano o irmão foi ordenado presbítero e quem que ordenou o irmão ao presbitério? Boa pergunta. Em 79, quem me ordenou presbítero foi o Ezio Araújo Pedrosa. O irmão Ezio Araújo Pedrosa. Sim. Porque tinha aqui esses irmãos que se converteram, o meu pai, minha madrasta, ali mais a família, tornando repetir, meu cunhado, meu concunhado, minha cunhada e a irmã Cícera. Nós tínhamos 3 ou foi 4. Então, convidei ele veio aqui, batizou esses irmãos, e aí ele viu a distância, irmão. Ele falou, irmão, a distância chama atenção. Irmão, vou ordenar o irmão a presbítero aqui da igreja Spinoza. O irmão aceita, foi em nome de Jesus, sim. Com as orações dos irmãos, as orações da igreja. Vou trabalhar assim. Eu veio para cá com o intuito de trabalhar. Está a prova aí, que era, já falei do meu pai, e ele aceitou de bom grado. E demais os outros irmãos estão chegando aí, e com isso aí, graças a Deus, nós vamos indo. Então o irmão é presbítero ordenado em 1979. 79. Pelo irmão Ezio. O irmão Ezio. Louvado seja Deus. Eu tive o prazer de conhecer o pai do irmão que ainda vive. Sim, 102 anos mais uns meses. 102 anos, vai... 8 meses. 8 meses. Logo faz 103, se Deus permitir. Discípulo autêntico, firme na doutrina, daquele que entendeu o mistério da igreja, e ele veio da mãe romana, ele veio da grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17. Mas entender o mistério da igreja, não é fácil entender esse mistério. Mas o que eu quero dizer aqui para o irmão é que eu tive o privilégio de vir aqui visitar a igreja de Spinoza, estou muito feliz, muito satisfeito. Estive na cidade, conheci irmãos da cidade, conheci irmãos da zona rural, fui visitar irmãos ali em Urandi e estou bastante contente, bastante feliz de estar ao lado de um ancião da igreja, presbítero, ancião já de idade, 80, que trabalha na obra de Deus ainda, com afinco, ainda que perdeu a sua visão física, sim, mas continua com a visão espiritual bem aberta e continua pregando, atendendo os cultos. Tem mais irmãos que auxiliam no atendimento junto à Igreja de Cristo aqui, e a Igreja de Cristo é peregrina, caminha, e já reuni em algumas casas aqui com os irmãos, estou bastante feliz. Mas o que eu quero aqui fazer uma pergunta para o irmão. O que o irmão tem a dizer, mediante a doutrina, um só corpo, uma só fé, a doutrina dos apóstolos, que foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos e foi ensinado na igreja, o que o irmão tem a dizer àqueles irmãos que estão no sectarismo nominal, que estão nas seitas, nas obras humanas, e tem curiosidade, e tem desejo de se achegar à igreja, e tem algumas dúvidas, o que eles devem fazer? Qual que é o conselho que o irmão dá a esses irmãos que com sinceridade estão nas seitas, procurando servir a Deus naquilo que eles entendem? Sim. O que eu tenho a dizer é o que Jesus falou lá em João 5, 38 e 39.
examinai a Escritura, que nela vós podeis ter a vida eterna. Os irmãos vejam que na cidade de Corinto houve uma polêmica, uma demagogia que é política, daqueles irmãos que estavam ali, e eles se engrandeceram com alguma coisa, com o ensino, às vezes o contrário, e quiseram, às vezes, dividir. Lá o texto diz que o espírito mau causa dissensões nas igrejas. Nós vemos que o nosso irmão Paulo, ele chegou com coragem, com ânimo, fazendo os irmãos entender que a igreja não pode ser dividida. Fazendo os irmãos entender que Jesus Cristo, ele é autor e consumador de nossas vidas. Fazendo os irmãos entender que não pode pôr um outro fundamento. Qual é o outro fundamento? Jesus Cristo. Aos Éfesos 2:20 lá. Irmão, não pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é Jesus Cristo. Ele lutou muito com os irmãos de Corinto. Ele pediu aos irmãos encarecidamente. Vocês fossem batizados em nome de quem? Foi de Apolo? Foi de Cefas? Foi de quem foi? Foi no meu nome? Não, eu batizei aqui poucas pessoas. Foi enviado para evangelizar. Então, amados irmãos, as pessoas vivem aí iludidos, com falsos conhecimentos, com falsos intérpretes. Nosso irmão Pedro falou que a Escritura não é de particular intérprete. Porque homens santos, homens de Deus, falaram nela inspirados pelo Divino Espírito. Então o Apocalipse, amados irmãos e ouvintes, que possa estar aí ao lado desses irmãos, 22, 17, 18, 19, diz, não pode aumentar um tio e nem diminuir. E como é que aumenta? Quantas palavras, irmão? Então nós devemos ter muito cuidado, irmão, porque Deus pode tirar da nossa vida no livro que lá está escrito, se nós aumentar um tio ou diminuir. Então, irmãos, é bom prestar com atenção, fazer perguntas, igual tem as pessoas que os irmãos estão evangelizando. Os irmãos podem convidar eles, mostrar o que Paulo provou para os irmãos lá de Corinto. Não podemos pôr outro fundamento, porque se nós ponhamos está errado. A igreja, irmãos, não é comércio. A igreja não tem finalidade lucrativa. A igreja não é empresa. Ela não é de empresário. Não, a igreja é de Jesus Cristo. Nós somos apenas empregados e dando muito glória a Deus de ser empregado de Jesus. Amém. Nós não damos muito glória a Deus de sermos empregados de Jesus. Negociar com nossos talentos, que o Senhor Jesus confiou em nós, nós vamos negociar. Então, é o que eu digo aos irmãos e os que estão ao lado novamente, preste bastante atenção. Abraça Jesus sem sombra de dúvida, mas pode abraçar mesmo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. Nós não podemos chegar a Jesus senão por ele, nem e o Pai. Não adianta. Não adianta nós desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus pediu a Josué. Josué, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga reto. Quando os irmãos agora estão ouvindo essa mensagem, ouvindo a palavra desse irmão, ou desses irmãos que estão falando, medita. Venha sem medo. Não tenha dúvida. Aqui os irmãos não vão amanhã ou depois mandar você jogar sua casa na fogueira de Israel. Tem que pagar alguma coisa para ser discípulo, irmão? Irmãos, é lutar porque é de graça. De graça receber? De graça dá. Ministro ganha alguma coisa para pregar? Não, ele ganha ferroada. Prova, né? Provação. Quem Mas- importa com muita luta, igual nós acabamos de falar, quando Paulo pregou o evangelho ali, Atos 20, 21, Atos 14, 20 e 21, fazia ali os discípulos, ele falava, importa com muita tribulação podemos herdar o reino de Deus. Com muita tribulação. Com muita tribulação. Já declarou logo.
ser discípulo não é ter vida fácil, não, né? Não, Ser discípulo de Jesus é com dificuldade. com dificuldade. E o que o irmão disse aí, meus caros ouvintes, irmãos, discípulos de Jesus de todo o Brasil, não podemos pôr um outro fundamento. Qual é o fundamento? Cristo, ele é a pedra na qual a igreja está edificada. Se alguém funda uma igreja, uma seita, ele é o fundamento da seita, porque a igreja está edificada nele, ele é o fundador. Só existe uma igreja, um só fundamento, um só cabeça. Cristo Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, que são salvos em Cristo. São aqueles que são congregados ao nome do Senhor. Aqueles que se reúnem como assembleia, como congregação, como membro do corpo de Cristo. Quando a palavra diz, não devemos deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns, a sua mensagem, em algumas traduções, por exemplo, no português, no original diz também, não devemos deixar de nos reunir como igreja. Isso não se refere a denominações humanas, porque, que nem as seitas dizem, né? Quando um seitário sai da seita e se torna discípulo, a primeira coisa que os falsos pastores vão dizer é esse texto. Você não pode deixar a sua congregação, como é o costume de alguns. Só que se nós for estudar a história do sectarismo, é uma congregação humana saindo de outra congregação humana. Então não poderia, se for aplicar nesse contexto. Quando o irmão disse sobre Corinto, realmente, o sectarismo, ele quis nascer na igreja de Corinto. A palavra dissensão, ela vem de divisão, que significa sectarismo, separação, grupo separatista. Essa separação queria acontecer na igreja de Corinto. Então uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Eles, quem são esses? Se não ministros, apenas ensinadores, pelo qual vocês crescem em quem? Em Cristo Jesus. Hoje nós vemos no sectarismo nominal, alguém dizer, eu sou da Assembleia, eu sou congregação, eu sou adventista, eu sou batista, eu sou universal. Aonde estão esses grupos na Bíblia? Há um só corpo. Foste chamado para uma só vocação, um só corpo. E o corpo de Cristo está onde? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, sempre com Cristo sendo o centro da atenção da reunião. E a igreja de Cristo, ela está fundamentada em 4 colunas basilares. 4 bases. 2 de Atos, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o primeiro ponto é a doutrina dos apóstolos. Não podemos dizer que somos igreja de Cristo, né, meu irmão? Se nós não cumprir a doutrina dos apóstolos, Corretamente. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Alguém pode dizer que faz parte da igreja de Cristo se eles não vivem em comunhão? De forma alguma. Então, a igreja não pode viver separada, elas têm que ser um só corpo vivendo em comunhão. Então, as 4 bases da igreja, 2 de Atos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. Essas são as 4 bases fundamentais que a igreja de Cristo permanece. Então, o que o irmão quer dizer para os ouvintes é que estude a palavra de Deus, pergunte, examine, para entender o mistério da igreja e saber que vocês têm chance de pertencer a um corpo e ser livre. Porque discípulo é livre. E verdadeiramente sereis livres. Quando aquele grupo de judeus chegaram a Jesus, eles disseram, quando Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Tinha um grupo de judeus que tinham crido em Jesus. Mas Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles dizem, como nos libertará? Nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Leiam lá 8 de São João, versículo 31 em diante, vocês vão ver que no final Jesus chama eles de filhos do diabo. Eles tinham até crido em Jesus, mas queriam ficar da forma que eles estavam, na religiosidade humana. Não basta dizer, sou discípulo de Jesus. Por aí muitos dizem que são discípulos, mas não se achegam e não querem se enquadrar na doutrina de um só corpo e de uma só igreja.
Então eu quero aqui dizer para vocês, ouvintes, que como o irmão Ademir disse, examine, estude as Escrituras, porque só nela tem a vida eterna. E sabendo que ele vem buscar a sua igreja, uma igreja, um só corpo, uma só fé, um só batismo. Né, meu irmão? Verdade, sem dúvida nenhuma. E para encerrar aqui, eu queria também agradecer, né, esses minutos que o irmão dispensou a nós, né? E dizer que o irmão continue nessa luta, que Deus está sempre ao lado do irmão. E o irmão é uma pessoa feliz, que toda a sua família, todos os filhos e netos são discípulos de Jesus, estão na igreja firme, lutando por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé que é a doutrina dos apóstolos. O mistério que esteve oculto em todos os séculos e que o Senhor revelou aos seus santos apóstolos. E assim quero agradecer a atenção dispensada do irmão. Amém. E agora, irmão, já que o irmão falou para os nossos ouvintes que não são discípulos ainda, não pertencem ao corpo de Cristo, eu queria que o irmão mandasse um recado para os discípulos de Jesus, os que estão servindo a Deus, e aqueles discípulos que às vezes por fraqueza, por alguma provação, ou até mesmo por rebeldia, estão meio afastados do corpo. O que o irmão tem a dizer a esses irmãos? Os conselhos que o irmão, como presbítero da igreja, tem a dar a esses irmãos? Sim. O que eu peço a esses irmãos, em nome de Jesus, que não abandone. Tem uma forcinha. Clama como clamou Davi. Senhor, segura com a mão direita. Me segura. Clama esse nosso Deus. Porque o Senhor, nosso Deus, irmãos, Ele não dorme. O Senhor não quer que nenhum se perca. O Senhor não quer que nenhum fique para trás. O Senhor quer que todo esteja presente, irmãos. Não esmoreça, porque a vitória é certa. Eu quero dizer aos irmãos, que você veja, irmão, as palavras, como a Ana, quando zombava dela, mulher desprezada, aquela coisa toda, ela não esmoreceu em fazer uma oração ao Deus vivo, pedindo a misericórdia para que Deus desse ela um filho, que ela era tão escandalizada. Se ela fosse esmorecer, irmãos, ela não tinha recebido uma bênção e não tinha esse profeta Samuel, que quer dizer Samuel, ouvido de Deus. Se Davi fosse esmorecer, Golias estava até hoje matando gente. Mas hoje ele confiou, ele não olhou para o tamanho de Golias, não olhou para a altura de Golias, olhou para o nosso Deus. Amém. Então, irmão, vamos olhar para o nosso Deus e vamos enfrentar esses Golias que ele está hoje. O mundo está cheio de Golias. Vamos confiar no Senhor Deus. E outra, viu, irmãos? Os irmãos tenham a misericórdia de prestar bem atenção que nós temos a passagem na Bíblia, a túnica, irmão, ela não foi dividida. Os irmãos podem ler lá na Bíblia, que ela diz as outras coisas divididas, mas a túnica não foi dividida, porque não achou nenhum lugar que ela foi emendada. A túnica, mas ela é pura, a túnica representa a igreja. A igreja, sem divisão, né, irmão? Nenhuma. Não podemos, nós não podemos dividir, nós não podemos admitir. Admitir divisão. De forma alguma. O dia que haver divisão, ela deixa de ser corpo de Cristo, Deixa né? de ser coisa. Deixa de ser a noiva. Deixa de ser a noiva do Cordeiro. Então eu peço aos irmãos, preste bem atenção, irmão. Não admite, não concorda, fala alto, pode bater o pé assim e não admitir, porque a túnica representa a igreja e a igreja não pode se dividir. Se dividir a igreja, Ela deixa de ser noiva. deixa de ser noiva. Deixa de ser a noiva do Cordeiro, que tanto amou o Senhor Deus, que deu seu Filho para resgatar uma noiva, uma igreja, não é quatro paredes. Então, irmãos, vamos pedir misericórdia, vamos pedir força ao Senhor. Ele é a potência, Ele é a força, Ele é tudo. Ele é um Deus que não dorme, é um Deus zeloso. Não vê o que diz o salmista, irmão? Deitei, dormi, acordei que o Senhor me sustentou. Amém. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que está a ouvir ao lado de vocês, toda vez que eu dou meu joelho
à beira do meu leito, e eu peço ao Senhor, meu Deus, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustenta. Meu Deus, arrebata-me, que vou acordar já no outro dia. Sinto feliz, agradecendo a Deus por um dia. A luta vem e passa, irmão. É nós não desanimar. Amém. A vitória, amados irmãos, e ouvintes, que está por aí por perto, a vitória que lá está preparada na glória de Deus, diz o nosso muito amado Paulo, não pode ou não podemos comparar com nada de dificuldade aqui nesse mundo. Não tem com que se comparar, porque é felicidade. Amém. É aquilo que nossa boca não cabe para falar. A alegria, a satisfação que ela tem, só de ser uma cidade, irmãos, que não tem cemitério, uma cidade que não existe choro, uma cidade que não tem inimigo, onde a ferrugem não vai, a traça não corrói. Não, é só alegria. Não, tem uma fotinha. Não esmoreça, não. Você está ouvindo? No próximo culto você vai. No próximo culto você chega na igreja, dá glória a Deus, levanta, conta a sua situação, conte para Jesus onde está a sua dor, conte para Jesus onde está o seu problema, conte para Ele o que está acontecendo. Para nós falar com esse Jesus, nós não precisamos de intermediário. Esse Jesus, nós para falar que ele não tem parcialidade. É diretamente nós conversamos com ele. Ele não tem nada para se preocupar, não tem um comércio, não tem uma firma, não tem nada. Ele só se preocupa com o seu povo. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora que nós clamar para ele está ouvindo o nosso clamor. Faça isso, irmão. Eu te peço em nome de Jesus. Não esmoreça, não. Mas de forma nenhuma. Amém. Porque o dia está próximo. Está muito próximo. Jesus está chegando. Você está vendo toda a situação se repetindo. Os homens não seguram mais. O freio, os pés, a força que o homem tem nos seus pés não sustenta o freio mais. Amém. Porque é cumprimento da palavra de Deus. Então vamos estar atentos. Nós vamos deitar. Possa que ao nós acordar, Jesus já veio apanhar a sua noiva. E aí, irmãos, a tamanha tribulação, a tamanha luta que vai ficar esse povo aqui. Um dia, diz o Apocalipse, irmãos, hoje o funcionário trabalha, ele tem férias. A morte não está de férias não, irmão. Mas um dia ela vai ficar por pouco tempo. O que é que os irmãos gravam? Um dia a morte vai ficar de férias. Vai. O Apocalipse fala. Por que, irmão, de férias? Porque o cara, a tribulação, o cara vai pedir a morte, não existe, ela está de férias. Não vai existir. Ela está de férias. E depois, aí, no final, era lançada no lago de fogo e enxofre. Tudo. A recompensa dela é isso aí. E outra, irmão, ter cuidado também com os falsos, porque diz a palavra que o falso profeta é jogado no inferno primeiro do que Satanás. Veja o que é doutrina falsa. Veja o que é ensinar falso, meus irmãos. A Bíblia diz assim, que o falso profeta é lançado no fogo do inferno primeiro do que Satanás. Então vamos ter cuidado, irmãos, para não aumentar, como nós já falamos, nem diminuir. Vamos seguir firme. Amém. Vamos seguir sem parcialidade. Amém. Sem parcialidade, irmão. É confiar. Amém. Nossa fé é pouca, mas ela tem que estar ligada no Senhor Jesus. O Senhor Jesus sustenta com sua mão direita e Ele está seguro em nossa mão. Amém. Agradeço ao irmão, tá, irmão, por essa entrevista que o irmão nos deu. Agradeço ao irmão a recepção que o irmão nos deu. Estamos bastante felizes, bastante contentes. A recepção da igreja daqui de Espinosa. E temos certeza, a gente planeja voltar um dia. Mas se Deus não preparar da gente voltar, se nós não se encontrar aqui, nós vamos se encontrar na glória de Deus. Sem dúvida nenhuma. Deus abençoe o irmão Amém. grandemente. Amém. Eu também sou muito feliz por ser um discípulo de Jesus. Sem dúvida. Nasci no sectarismo nominal, vim da seita, mas hoje sou feliz. E daqui é para a glória, irmão. Daqui é para a glória, nessa simplicidade, pregando a igreja de Cristo e um só corpo. E que Deus abençoe a todos os discípulos de Jesus que estão vindo esse vídeo, aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus seja convosco. Deus seja louvado.